Teve uma época da minha vida que eu estava muito inquieto com uma questão. Afinal de contas, a Torá, ela foi entregue assim por Deus ou ela foi escrita pelo homem? Porque está escrito, Alpi Hashem Beyad Moshe, da boca de Deus através da mão de Moisés. Mas o que exatamente significa isso? E para mim isso era uma questão, porque se a Torá foi dada por Deus, então não tem mais nada para fazer, vamos se dedicar só para estudar a Torá. E eu realmente ficava com essa questão na cabeça e me questionando como direcionar minha vida em função disso. E foi uma época que eu tive a sorte de viajar bastante. Então eu conversei com diferentes rabinos de diferentes orientações e países, e alguns rabinos em algumas yeshivot, assim, rabinos que eu admiro muito, e recebi diversas respostas diferentes. Em especial nessa época eu fui estudar no Pardes Institute of Jewish Studies em Jerusalém. Se você tiver a oportunidade, é um lugar muito interessante para estudar. E lá no Pardes, eu lembro de ter saído de uma aula de uma a Morá Tova Lea, uma mulher incrível assim, bastante religiosa, e nessa aula ela falou que obviamente a Torá tinha sido entregue por Deus. Acontece que logo depois da Tova Lea eu tive aula com um senhor, eu não me lembro o nome dele agora, mas era um acadêmico que falou, é óbvio que a Torá foi escrita pelo menos a 4 mãos em 2 épocas diferentes. Bom, isso já é muito bonito, né? Sob o mesmo teto, numa mesma instituição, pessoas com uma visão de mundo tão diferente, sobre assuntos tão relevantes e delicados, não apenas convivendo, né? Não só os pontos de vista diferentes convivendo, mas também na hora do café, tomando café todo mundo junto e rindo todo mundo junto. Então essa cena aí de diversidade já é muito bonita. Mas voltando para a minha questão, eu vi que realmente, assim, muitas pessoas que eu admiro e respeito tinham visões diferentes sobre o assunto e eu não estava encontrando algum viés que me deixasse um pouco mais tranquilo. Até que numa conversa com o rabino Alexandre Leone, num curso de pós-graduação que ele estava organizando, eu perguntei, e aí? A Torá foi dada por Deus ou foi escrita pelo homem? E ele me perguntou, tem tanta diferença assim? Eu falei, como assim tem tanta diferença assim? Se a Torá foi escrita por Deus, não tem outra coisa, né? A gente fazer a não ser ficar estudando a Torá. Ele falou, por favor, fala a reza do pão. Falei, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Ele falou, pois é, hamotzi lechem min haaretz. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que tira o pão da terra. Ele falou, tá aí a tua resposta. Como tá aí a minha resposta? Ele falou, presta atenção. A gente não está agradecendo, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que faz o trigo brotar para a gente colher e fazer o pão. A gente está falando, bendito sejas tu, ó eterno nosso Deus, Rei do Universo, que tiras o pão da terra. A gente não está dizendo que a ação humana termina quando o trigo brota no vegetal. E nem está criando uma separação entre o trigo brotar e o trigo ser assado através da ação humana. E assim o Rabino Leone estava me trazendo uma leitura muito interessante de que a ação humana é parte e extensão, é uma parte integrante da ação divina. E isso deu uma apaziguada em 6 meses de inquietação. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso pelo seguinte, estamos em Sukkot, como você percebeu pelos vídeos dos dias anteriores. E Sukkot é época de colheita. Estamos em 20 de Tishrei, estamos nos últimos dias de Sukkot. Sukkot é época de colheita, não apenas literal, né? O calendário cabalístico foi realmente
criado numa época em que a gente estava mais atento às estações e às épocas de colheita, as propiciedades não só do tempo, mas também da terra. Agora, Sukkot também é época de colheita num sentido mais figurativo e num sentido espiritual. A gente veio de uma época de muita introspecção, não é isso? Elul, depois Rosh Hashanah, Yamim Noraim, Yom Kippur. A gente veio numa época de Teshuvah, de mudança para frente. A gente veio numa época de Tzedakah, de promover justiça social, de pedir desculpas, de perdoar. A gente acabou de ser perdoado no Yom Kippur. A gente veio de uma época de se rezar, Leit Palel, oração. E em Sukkot a gente já começa a colher alguma mudança. A gente já começa a colher alguns frutos. E o que é muito importante a gente atentar é um todo. E esse finalzinho desse todo, quando você está quase colhendo, ou quando você está colhendo, ele também faz parte do processo. Uma vez um bom amigo meu, ele estava falando para mim sobre criatividade, e ele estava criando um curso, eu estava ajudando ele a trazer esse curso para a realidade. E ele me falou curso inteiro e não sei o que e tal, e ele falou, e aí então, assim se dá a criatividade. E aí eu fiquei com uma certa clareza do que ele estava me falando. Eu falei, ei, você está me falando sobre a ideia, você está me falando sobre a inspiração. Criatividade mesmo é depois que você trouxe essa ideia, aliás, é o processo todo, inclusive depois que você trouxe essa ideia, manifestou no mundo e o mundo te deu uma resposta. Criatividade é o processo todo, de Keter até Malchut. Não é só a ideia, por mais interessante que seja. Criatividade é essa extensão de um processo que já vem antes e levar o trigo e o pão fica pronto. E aí Deus, através das nossas mãos, através do trigo, através da semente, através de muita coisa, tirou o pão da terra. Se isso está num sentido muito macro, vamos para a questão prática. Não adianta a gente ter a ideia e achar que só por isso ela já está realizada. Ter ideia é muito legal, mas depois de ter ideia, vem bastante transpiração. E depois de chegar quase no final, ainda falta chegar no final. E depois de chegar no final, ainda tem um tempo de malhut que a gente tira a mão e deixa as coisas ecoarem no mundo. O compositor tem a inspiração, é só a inspiração. Ainda tem umas horas para ele sentar e compor a música. Só que depois que ele compôs a música, essa música ainda tem que ser entregue para o mundo de alguma maneira, ou tocando, ou gravando um CD. E ele precisa cuidar de cada etapa do processo. E depois que cuidou de cada etapa do processo, ainda precisa cuidar da colheita. Então a gente precisa ter um certo zelo para conduzir os nossos processos e não esquecer da colheita, que também precisa da nossa atenção e também faz parte da criatividade. Essa criatividade que é divina, que é onde a gente é realmente co-criador de Deus, desde que a gente consiga ir no processo por inteiro. Então a primeira pergunta é: até onde eu estou indo nos meus processos? Dentre as ideias, as inspirações, as vontades que eu tenho, quais são as que eu estou me dispondo a levar até o final? Ou pelo menos conscientemente a ver se elas têm eco no mundo. A outra pergunta é: eu estou dando acabamento ou eu estou entregando de qualquer jeito? Finalmente.
eu estou colhendo os frutos? Ou eu estou pulando o Shabat? Estou esquecendo de Malhut? Depois que eu entrego para o mundo, eu estou tendo escuta para qual o retorno que esse mundo traz para mim? E o exercício prático é pegar alguma ação simples, que pode ser criar algo, mas também pode ser preparar um jantar, mas também pode ser arrumar a casa ou estudar uma peça de música no piano. Pegar uma ação simples e fazer por inteiro. Por inteiro significa, desde a ideia, perceber a emoção que aquilo causa na gente, perceber como a gente executa aquilo, como a gente entrega para o mundo e como a gente recebe a resposta do mundo, como a gente aproveita a colheita. Às vezes a colheita é fascinante, às vezes não é. Em ambos os casos, a gente fazer o processo por inteiro é que vai nos trazer mais aprendizado. Aproveita o restinho de Sukkot. Estamos chegando num momento muito feliz, que é Simchat Torah. Mas isso é assunto para um próximo encontro.